O meu próprio avô, ele falava isso quase que todo domingo. Deus fala pouco, mas ele faz muito. O nosso Deus é um Deus que trabalha em silêncio. Quem sabe hoje nós questionamos aonde está Jesus no meu barco, aonde está Deus na minha vida, cadê aquele que me direcionou a fazer o que eu estou fazendo, quem sabe há meses, anos, décadas, mas eu não o enxergo. Porque quando Deus faz silêncio, é o momento onde a nossa fé, lá no fundo da nossa alma, é provada. Quando Deus faz silêncio é quando é separado os meninos dos homens. Quando Deus faz silêncio é um momento de prova. Existe um ditado que diz que a noite é mais escura antes do raiar do sol. Quem sabe os momentos antes de um grande romper são os momentos mais difíceis de ventos contrários que nós vamos viver. Momentos de silêncio, momentos em que o céu está de bronze, momentos que nós oramos e parece que a oração não passa do teto. Como é que nós somos provados? Nós somos provados no seu silêncio. Nós somos provados nos ventos contrários. Nós somos provados em meio ao caos. Então é do propósito do próprio Deus que nós sejamos provados e aprovados. Nesse momento a gente começa a reparar uma certa forma de como Deus age. Deus, ele dá uma palavra, ele dá uma direção, ele dá uma instrução. Olha, vocês que são discípulos, sai daqui e vai para o outro lado. Eu encontro vocês lá. Mas aí, os discípulos, eles acabaram de ver coisas milagrosas, eles estavam seguindo Jesus, estavam seguindo o Mestre, e aí eles acatam, ok. Ouviram uma direção, ouviram uma instrução, e eles deram seguimento àquilo. Ouviram e obedeceram, e falaram, tá bom, a gente vai e depois você nos encontra. Só que eu acho que é importante a gente trazer ênfase em algo que talvez a gente vive na nossa vida e nem sequer a gente raciocina e faz uma reflexão em cima disso. Porque eu sei que a grande maioria aqui já teve algo, alguma experiência com Deus, já teve alguma palavra de Deus, já teve alguma profecia de Deus, já teve algum encontro sobrenatural com o Espírito Santo. E aí Deus fala para você, olha, vai nesse caminho, vai naquele lugar, vai para tal coisa, faz isso, faz aquilo. Mas nós vivemos dessa forma, ou ao menos deveríamos viver dessa forma, porque nós somos seguidores de Jesus Cristo. E quem é seguidor de Jesus Cristo vive a sua vida debaixo da palavra de Deus, vive a sua vida segundo o direcionamento e as instruções de Deus. Mas nos versículos 22 e 23, Jesus envia os discípulos e aí ele desaparece. A palavra de Deus diz que ele se retira para ter o seu momento com Deus, que é de suma importância e indispensável na nossa vida cristã. Mas eu queria trazer ênfase num questionamento que quem sabe muitas pessoas aqui essa noite estão fazendo. Senhor Jesus, o Senhor me direcionou para hoje ser um ministro do teu evangelho. Senhor Jesus, o Senhor me direcionou para tomar esse emprego aqui. O Senhor me direcionou e eu senti o fluir do Teu Espírito Santo, eu sou guiado pelo Teu Espírito Santo, e o Senhor me falou, quem sabe meses, anos ou talvez décadas atrás, para fazer algo. Mas aí hoje, quem sabe, você se encontra num barco onde você não enxerga Jesus, porque era esse o momento que os discípulos estavam vivendo. Os discípulos estavam seguindo uma direção, uma orientação do Mestre, aqueles que eles sabiam e tinham plena convicção, estavam dispostos a morrer por ele, que era o Messias, que havia sido profetizado, Filho do Deus vivo. Mas nesse exato momento eles estavam atravessando um mar e não enxergavam a Jesus Cristo. Quem sabe um questionamento que você esteja fazendo hoje, que vai em direção a essa circunstância que os discípulos estavam vivendo. Quem sabe hoje, essa noite, pessoas estão aqui fazendo um questionamento: aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Porque nós recebemos direções, nós recebemos orientações, instruções. Deus fala com o seu povo ainda hoje, não apenas através da Bíblia, mas através do Espírito Santo. Nós continuamos vivendo, sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas quem sabe você está fazendo aquilo que Jesus te pediu para fazer, aquilo que Deus te direcionou a fazer na sua vida, mas você não enxerga Jesus no seu dia a dia. E quem sabe hoje você se questiona: aonde está Deus na minha vida?
Aonde está Jesus no meio desse mar tão grande em que eu não vejo a travessia chegar? Aonde está Jesus no meu barco? Será que fomos abandonados? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que, quem sabe, Deus deu a orientação, aí Ele se ocupou com alguma outra coisa e não se lembrou daquilo que Ele tinha nos falado? Não, meus irmãos, isso não é o caso. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que observa. O meu próprio avô, eu tive o privilégio de, na minha primeira função ministerial, foi traduzi-lo no rádio. Ele falava isso quase que todo domingo. Deus fala pouco, mas Ele faz muito. O nosso Deus é um Deus que trabalha em silêncio. O nosso Deus é um Deus que não está visível aos nossos olhos. Quem sabe hoje nós questionamos aonde está Jesus no meu barco, aonde está Deus na minha vida, cadê aquele que me direcionou a fazer o que eu estou fazendo, quem sabe há meses, anos, décadas, mas eu não o enxergo. Mas eu quero te reafirmar que por mais que às vezes nós não vejamos Ele com os nossos olhos, por mais que a gente às vezes não sinta a presença dEle, Ele está aqui nesse exato momento, Ele está contigo, Ele está na sua vida, Ele está na sua família, Ele não te abandonou e Ele não se esqueceu de você. Eu me lembro que uma das mensagens, uma das palavras, um dos sermões mais fortes, mais marcantes da minha vida, acho que foi em 2019, se eu não me engano. Temos alguns pregadores aqui, o Douglas está ali, e sabe que existem sermões e sermões. Esse aqui marcou a minha vida, porque eu não esqueço dele. E eu preguei quando Elias, logo após ter orado aos céus, e Deus ter derramado fogo dos céus, e ele ter eliminado 450 profetas de Baal, uma das maiores coisas, um dos maiores feitos de Deus ao longo da Bíblia Sagrada. Elias, que era um profeta com respaldo de Deus público, onde ele falou: olha, a partir de hoje não chove mais, e ficou 3 anos sem chover, a partir de hoje vai voltar a chover, e choveu. Eu oro para que Deus derrame fogo do céu, e Deus derramou fogo do céu. Deus era com Elias. Mas passou uma semana, a rainha Jezabel falou: olha, se até amanhã a sua cabeça não estiver na minha mesa aqui, se eu não te matar até amanhã, que eu seja eliminado da face da terra. Elias fugiu para o deserto e entrou dentro de uma caverna e falou: Deus, me mata. O título desse sermão: quando Deus faz silêncio. Quem sabe hoje nós estamos vivendo um período de silêncio. Quem sabe hoje nós somos Elias, que já vivemos coisas magníficas na presença de Deus, que já vivemos coisas incríveis, que já recebemos orientações, já recebemos direções, já recebemos palavras proféticas, já sentimos a presença gloriosa de Deus, a manifestação da sua presença, já vivemos coisas magníficas dentro, fora de templos, somos cristãos genuínos, mas hoje nós nos questionamos: será que Deus se esqueceu de mim? Porque quando Deus faz silêncio, é o momento onde a nossa fé, lá no fundo da nossa alma, é provada. Quando Deus faz silêncio, é quando é separado os meninos dos homens. Quando Deus faz silêncio, separa as meninas das mulheres. Quando Deus faz silêncio, é o momento de prova. Quem sabe esse é o momento que você tem vivido. Quem sabe você está nessa travessia, onde Jesus falou: olha, vai daqui até lá, eu te encontro quando você chegar lá. Quem sabe hoje você procura, você ora, você jejua, você busca, você faz, você fala, você busca, você clama, você chora, você está em todo momento clamando: Senhor, aonde você está? Eu estou te procurando no meu barco, eu não te vejo aqui, eu não ouço mais a sua voz, você está em silêncio e eu não vejo o Senhor agindo na minha vida. Mas eu quero te garantir que Jesus, depois de ter cumprido seus 3 anos de ministério aqui na terra, que revolucionaram a história da humanidade, Ele falou: olha, eu vou para o Pai,
mas eu envio a vocês um outro Consolador. Eis que eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, porque o nosso Deus, por mais que Ele possa estar em silêncio, Ele é um Deus presente, é um Deus que não se esquece de nós. Exalta o nome de Jesus, porque por mais que não pareça, Ele está conosco. Mas aí a gente vê no versículo 24: entretanto o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, para quem não sabe, a primeira vigília era das 6 às 9 da noite, segunda vigília das 9 à meia-noite, terceira vigília da meia-noite às 3, na quarta vigília entre 3 e 6 da manhã. Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Meus irmãos, isso virou até um meme dentro do Regenere, eu sempre falo, mas é de uma profundeza esse ditado, que a vida não é esse todinho gelado. A palavra de Deus nos relata que eles encontraram ventos contrários. Meus irmãos, nós vamos encontrar ventos contrários em tudo que a gente fizer nessa vida. Não existe almoço de graça, não tem nada que se conquiste sem esforço, não tem nada que a gente vai alcançar nesse mundo que é bom sem ventos contrários. E essa palavra, esse texto, ele nos traz uma reflexão na nossa própria vida, que da forma como Deus age, da forma como nós vivemos. Primeiro, Deus nos dá um direcionamento. Num segundo momento, parece que Deus se esqueceu de nós e fica em silêncio. Porque quando nós estamos fazendo uma prova, seja numa faculdade, na escola, o que for que seja, o mestre está em silêncio. E depois do tempo do silêncio, vem os ventos contrários. Aí nós começamos a pensar, falar, agora acabou. Agora aquela palavra que Deus me falou não vai se cumprir. Agora, aquilo que eu estava trabalhando tão arduamente para conquistar, não vou conseguir. Porque os ventos eram contrários. Na quarta vigília da noite, existe um ditado que diz que a noite é mais escura antes do raiar do sol. Quem sabe os momentos antes de um grande romper são os momentos mais difíceis de ventos contrários que nós vamos viver. Momentos de silêncio, momentos em que o céu está de bronze, momentos que nós oramos e parece que a oração não passa do teto. E eu falo isso, meus irmãos, porque isso é a realidade que nós vivemos. Eu já falei sobre isso em cima de púlpito, que eu abomino aquele ditado. E aí, irmão, aquele jargão pentecostês, e aí, só a vitória? Cara, é horrível isso aí, porque isso dá uma falsa ilusão do que é o cristianismo. Não, o cristianismo genuíno, real, é quando Jesus fala: olha, aquele que quer seguir após mim, abra a mão da sua vida, toma a sua cruz e siga-me. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estarei com vocês no meio de todos os ventos contrários que vocês vão viver aqui na terra. Aleluia. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não temas. É poético, é arquitetado. Nada do que Deus faz é por acaso, não existe coincidência debaixo do céu. E essa palavra, esse texto inspirado pelo próprio Espírito Santo é da mesma forma. Quando nós achamos que tudo se acabou, quando nós achamos que não há mais esperança, na quarta vigília da noite da nossa vida, é o momento onde nós começamos mais intensamente procurar para encontrar Jesus no meio do caos. Porque a vida é um caos. A terra, ela era sem forma e vazia. Isso fala sobre um plano material e sobre um plano espiritual.
É quando nós encontramos ventos contrários que as bases, as estruturas da nossa vida são colocadas em prova. Quando nós enfrentamos ventos contrários na quarta vigília da noite, onde a noite é mais escura antes do amanhecer, é momentos que a nossa fé é colocada em prova. É momentos em que nós somos exigidos pelo próprio Deus a provar aquilo que a gente diz, aquilo que a gente alega com as nossas palavras, que a gente de fato acredita naquilo, que nós de fato iremos provar a Deus que nós temos fé na sua palavra, porque a palavra de Deus nos diz que a fé move montanhas, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então é do propósito do próprio Deus que nós sejamos provados e aprovados. Em Mateus 4, a palavra de Deus nos diz que Jesus foi enviado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Você já parou para pensar sobre esse texto? É da vontade de Deus que nós sejamos tentados. É da vontade de Deus que nós sejamos provados. Deus faz isso porque o nosso Deus é um Deus que observa. O nosso Deus é um Deus que prova. E como é que nós somos provados? Nós somos provados no seu silêncio. Nós somos provados nos ventos contrários. Nós somos provados em meio ao caos. E aí, encontrando ventos contrários na quarta vigília da noite, os discípulos, eles são exigidos a se lembrar daquilo que Jesus falou para eles antes de eles subirem e entrarem no barco. Atravessa daqui para lá que eu encontrarei vocês do outro lado. Eu queria perguntar para você aqui essa noite, se você ainda se lembra daquilo que Deus te falou há tempos atrás, aquilo que Ele te falou meses ou anos atrás, as direções, as orientações, as instruções que você recebeu, o fluir e a inspiração do Espírito Santo que te levou a fazer o que você faz hoje. Eu sempre falo que existem 8 bilhões de pessoas no mundo e bilhões de possibilidades que nós podemos viver. Então existe um propósito específico pelo qual você hoje está aqui essa noite, no sábado à noite, no templo da glória de Deus, ouvindo a palavra e crendo que Jesus é conosco, porque Deus não dá ponto sem nó e não existem coincidências debaixo do céu. Eles são assolados por uma tempestade, o caos é instaurado. A gente olha para a nossa vida, quantos aqui foram assolados por uma tempestade? Quantos aqui hoje estão enfrentando um grande caos e procurando Jesus no meio desse caos, questionando a Deus, orando, buscando, falando: Senhor, aonde o Senhor está? Eu estou aqui no meio da tempestade, na quarta vigília da noite. Qual é o caos que você tem enfrentado? Qual é a tempestade que tem assolado o seu barco, a sua família? Quem sabe é um diagnóstico médico, quem sabe é uma crise financeira, quem sabe é uma depressão, quem sabe são vícios, quem sabe são pecados, iniquidades, quem sabe é desânimo, não sei. Quem sabe é um ente querido que partiu. Mas constantemente nós enfrentamos circunstâncias e situações onde Deus parece que não fala mais nada, onde nós procuramos Jesus no meio ao caos, onde nós estamos aqui sendo exigidos a exercer a nossa fé em Cristo Jesus, procurando Jesus no meio do caos. Isso é uma definição que eu traria para a minha própria vida há algum bom tempo já. Qual é o caos que você tem enfrentado? Quais são a tempestade que Deus tem permitido você viver? Mas eu quero te falar que nesse exato momento, Deus não se esqueceu das suas palavras. Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Tudo aquilo que Deus falou sobre a sua vida, sobre a sua família, isso permanece em pé, porque a palavra dele é firme e fiel, não volta a ele vazia. E Deus está conosco no meio ao caos. Jesus está no seu barco aqui essa noite. Exalta o nome de Jesus, porque ele não se esqueceu de você.